Boa tarde a todos. Acredito que o professor Walter e a professora Miliana tenham comentado, porque eu não posso estar com vocês hoje. Então eu resolvi gravar esse vídeo para que a gente possa continuar a nossa conversa. Então vamos lá, prometo não demorar muito. Bom, então vamos começar. Relembrando, uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em avaliação por competência é ter a noção de avaliação processual que possa contemplar as características de interatividade, autenticidade, critérios de avaliação padrão, observação da situação, julgamento, entendê-la como processo, os momentos de avaliação e os momentos de autoavaliação. Eu tenho certeza que o Dr. Paulo Tong e a doutora Fabiana colocarão para vocês informações de extrema relevância com relação às avaliações que estão sendo feitas em suas instituições. Mas eu queria trazer vocês a reflexão sobre um outro ponto de vista. Essa avaliação por competência estar atendendo verdadeiramente às DCMs. E aí eu queria relembrar mais ou menos esse processo. Então eu vou estabelecer o perfil do egresso, eu desdobro em competências, desdobro em componentes curriculares que vão desenvolver essas competências, os objetivos de aprendizagem que vão promover o alcance dessas competências e a avaliação processual. Ok, e aí já que é para atender as DCMs, vamos dar uma olhadinha nela. No artigo 4º, como eu vou construir o meu PPC e avaliar os meus alunos atendendo ao artigo 4º, ou seja, quais são as ações pedagógicas que eu vou estabelecer com o intuito de desenvolver condutas e atitudes com responsabilidade técnica e social, sempre dentro dos princípios de respeito ao bem-estar, sustentabilidade ambiental, observância da ética e atendimento às expectativas humanas e sociais. Como eu vou compor o meu PPC e como eu vou pensar nos processos avaliativos para desenvolver essas condutas e atitudes nos meus alunos. Quando eu penso no artigo 5º, em que ele fala na formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, apto, se é apto eu preciso avaliar, apto a compreender, traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades. Como é que vai ser a composição do meu PPC e a avaliação disso? Gente, a gente não consegue fazer isso sem metodologia ativa. E aí eu pergunto para vocês, eu vou perguntar para vocês em alguns momentos isso, o quanto hoje vocês estão aptos a pensar em um PPC que possa contemplar o artigo 5º, fornecendo ao seu aluno um ambiente em que ele possa se desenvolver e ser avaliado. Avaliado no sentido de diagnóstico, não de punição. Continuando no artigo 5º, ele ainda diz que esse médico veterinário precisa ter conhecimento de fatos sociais, culturais, políticos, de economia e administração. E olha que interessante, capacidade de raciocínio lógico, de observação, de interpretação e de análise de dados, bem como, ou seja, além disso tudo que eu já falei aqui atrás, os conhecimentos essenciais de medicina veterinária. Volto a perguntar e eu gostaria que vocês escrevessem. Se a gente fosse fazer um exercício numa escala Likert de 1 a 5, hoje, quais são os conhecimentos que vocês têm com relação a estabelecer ações pedagógicas para que possam fornecer aos seus alunos um ambiente rico de aprendizagem em que ele possa se desenvolver da forma estabelecida no artigo 5º e avaliá-lo. O artigo 6º, como ele é um pouco mais longo, eu vou falar de forma rápida e gostaria que vocês prestassem atenção aos verbos. Ok. Os médicos veterinários devem desenvolver ações. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua. Aqui eu estou falando de líderes, de pessoas que sabem trabalhar em equipe,
de pessoas que sabem se comunicar, de pessoas que sabem gerir ações. Como está sendo pensado o PPC para desenvolver em seus alunos essas competências e, consequentemente, fazer um diagnóstico ou fazer uma avaliação? Como está sendo pensado o PPC para que esse seu aluno possa ter um espaço para pensar criticamente, para que ele possa analisar os problemas da sociedade e procurar soluções, ou seja, resolver problemas. Quando a gente fala no inciso 2, tomar decisões, ou seja, eles serem líderes ou estarem trabalhando em equipe e também auxiliarem na tomada de decisão. Fala aqui embaixo, para esse fim os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir. Verbos de alta complexidade. Então, que, mais uma vez, eu vou repetir essa pergunta, o quão preparados todos aqui estão para elaborar um PPC que possa atender a esse inciso e, além disso, acompanhar o desenvolvimento do seu aluno fazendo diagnósticos periódicos. E aí vamos lembrar que quando eu estou falando de diagnóstico, eu estou falando de avaliação processual. Liderança, a capacidade de trabalhar em equipes multiprofissionais. Eles devem estar aptos a assumir posições de liderança. Como eu vou elaborar meu PPC de forma a propiciar uma formação contínua para esses futuros líderes? Como eu vou fazer essa avaliação? Como eu vou elaborar esse sistema de avaliação? Esse sistema de avaliação precisa ser processual e precisa contemplar a autoavaliação do aluno. Na administração e gerenciamento aí temos o tomar iniciativa, gerir e administrar força de trabalho, recursos físicos e materiais e de informação. Mais uma vez a pergunta, como vamos contemplar isso no PPC e no sistema de avaliação? Eu vou passar direto, para não me alongar tanto, direto para o artigo 7º, e aí a gente tem uma coisa extremamente interessante. O artigo 7º tem 22 incisos. E o artigo 7º eu resolvi abrir no Word para que a gente tenha uma noção do todo mais rápida e favorável à análise. O que fala o artigo 7º? Que o curso de medicina veterinária deve assegurar. E aí eu também vou só ler rapidamente os verbos. Respeitar princípios éticos, avaliar grau de bem-estar, desenvolver, orientar e executar exames. E aí eu começo. Inciso 4. Prevenir, controlar e erradicar doenças. Então aqui eu preciso que esse médico saiba planejar, fazer o planejamento e a execução de projetos. Aqui eu tenho no 6º, claramente, planejar, elaborar, executar, avaliar e gerenciar projetos. No 7º, desenvolver, programar, orientar e aplicar técnicas eficientes e eficazes de criação. Estou falando de gestão, de comunicação, de liderança. No 8º, planejar, orientar, executar, participar, gerenciar, avaliar programas. Eu estou falando de gestão, eu estou falando de liderança, eu estou falando de tomada de decisão, trabalho em equipe, comunicação, atenção à saúde. 9º, a mesma coisa. 10º, a mesma coisa. 11º, idem. 12º, idem. 13º, idem. 15º, idem. 16º, exercer a profissão de forma articulada com o contexto social, visão sistêmica. 18º, assimilar e aplicar mudanças conceituais, legais, tecnológicas ocorridas no contexto nacional e internacional, educação permanente. 20º, participar do planejamento, execução, gerenciamento e avaliação de programas. Novamente, atenção à saúde, gestão, liderança, tomada de decisão, trabalho em equipe, comunicação. 21º, idem. 22º, idem. Ou seja, dos 22 incisos, nós temos 17 incisos em que a mão está sendo colocada diretamente, claro que na competência técnica, mas
com ênfase nas competências comportamentais no que diz respeito ao artigo 6º. Aqui o vínculo é fortíssimo, claro que tendo como base a formação técnica do médico veterinário. E aí, meus queridos, eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão. Nós estamos falando de avaliação. Ok, só que a gente tem que preparar um ambiente que a avaliação seja uma consequência desse ambiente. E que ambiente é esse? Como o seu curso vai ser conduzido? Com que olhar ele vai ser conduzido? Nós estamos vendo no artigo 7º claramente a exigência de se aplicar, de se desenvolver as competências descritas no item anterior, no item 6º. E no item 5º, isso é reforçado. No item 4º, a transversalidade, quando se fala de bem-estar, atendimento às necessidades da sociedade, sustentabilidade social. Então, esses temas transversais, percorrendo toda a formação do médico veterinário, em que ele possa estar preparado para gerir projetos, para atuar como líder, trabalhar em equipe, se comunicar. Não há como separar o sistema de avaliação de competência técnica do sistema de avaliação de competência comportamental. Então eu gostaria que vocês pensassem nesse trabalho. Aí vai uma sugestão. Quem é meu aluno sabe, quando eu falo do método E3A, em que a gente tem 3 pilares e que os 2 mais importantes é professor e aluno. Aí eu tenho processos e ferramentas em que a tomada de consciência e a autorresponsabilização é fator primordial, é fator crítico de sucesso. Então trabalhem com o desenvolvimento dessas competências, com o desenvolvimento da competência da metacognição. Para isso, em todo o processo, a autoavaliação, o aluno se perceber, o aluno perceber como está a sua formação e a cada passo ele estar apto a tomar decisões com relação ao seu aprendizado é fundamental. Somente dessa forma, entendendo que competência técnica não pode de maneira alguma, estar desvinculada de competência comportamental, é que vocês vão fazer um bom sistema de avaliação e, consequentemente, atender às DCMs. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído nessa jornada de vocês em alguma coisa, e vocês têm meu contato, precisando, é só me acionar. Grande abraço, muito obrigada, professora Miliana, muito obrigada, professor Balker, grande abraço, professor Tong, grande abraço, professora Fabiana, e tchau, tchau.